Esta conferência será gravada agora. Ata da 37ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro de Sampaio Paineiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo um número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foi colocada para votação o encaminhamento da proposta do anteprojeto de lei da Lei Orgânica para a Assembleia Legislativa, sendo aprovada pela maioria do Pleno. O senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito deu parecer contrário com relação ao encaminhamento do texto do projeto de lei, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6186-2012 e TC 12165-2012. Ambos os processos foram impossibilitados de ser relatados devido a problema do sistema por não constar o nome do gestor na pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 9601-2020, retirado de pauta. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. Está desligado, Alberto. Está desligado o microfone. De acordo, senhor presidente. De acordo. Aprovado. Antes de começar a ordem do dia, eu queria pedir a gentileza. Eu tenho uma audiência marcada agora no Tribunal de Justiça e eu queria pedir ao conselheiro Anselmo para assumir a presidência para que dar os trabalhos, dar continuidade aos trabalhos. O conselheiro Anselmo. Excelência, o som aqui para mim está chegando muito truncado. Deixe-me ver. Aliás, a Excelência está solicitando, porque tem um compromisso, é isso? Eu tenho uma audiência agora marcada e eu queria que Vossa Excelência assumisse a presidência pela ordem. Obrigado, gente. Até, se der tempo, eu volto. Obrigado. Pois não, Excelência. Senhores conselheiros, membro do Ministério Público junto ao Tribunal, com solicitação presidencial, está franqueada a palavra a quem queira fazer uso dela. Eu não entendo quem queira utilizá-la, eu adentrarei então a pauta do dia, na sequência, então, para relatar o conselheiro Rodrigo Siqueira, desculpa, o conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, eu tenho aqui, senhor presidente, alguns processos a relatar, todos eles vinculados de origem de voto vistas. Eu tenho aqui 3 processos, dois processos têm natureza distinta. Então eu vou tentar fazer aqui uma
resumo e votar aqui em 2 grupos. O primeiro grupo são votos vistas de origem do conselheiro Rodrigo. São 3 processos. O processo de número 11.221 de 2017, o processo 11.219 de 2017 e o processo 11.215 de 2017. O primeiro é referente ao município de Piaçabuçu. O interessado é o Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas. Ou melhor, dos 3, o interessado é esse fórum. No segundo, no 11.219, é do município de Limoeiro de Anadia, e no processo 11.215 é do município de Coruripe. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências que eu vou fazer a leitura de um voto, que os demais são idênticos e servirá naturalmente para todos os processos. Um breve relatório. Trata-se de representação formulada pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO, instituição que seria constituída por representantes dos mais diversos órgãos e instituições. Relata que vários municípios de Alagoas receberam valores por ações vitoriosas em desfavor da União, informa que os valores a serem recebidos por precatórios requisitórios se referem à complementação do extinto Fundef, não repassados em patamar correto nos anos anteriores. Sustenta que os municípios somente poderiam aplicar esses recursos em ações destinadas ao fomento da educação, conquanto esses valores seriam vinculados, não poderiam a sua natureza pela condição de ingressarem nos corpos municipais por precatórios. E aí fazem aqui algumas recomendações, que sejam adotadas providências por essa previdência em caráter cautelar, no intuito de suspender a utilização desses recursos por parte do município, até a deliberação pelo pleno desse tribunal no tocante à destinação dos recursos. E B, sejam adotadas providências no âmbito do Tribunal de Contas, no sentido de fiscalizar, verificando se a aplicação se dará com a devida correção e legalidade. Essa é uma apertada síntese que eu vou passar direto para o voto, em função de tratar-se de um voto vistas, e se necessário for, o Ministério Público em seguida se manifesta. Os dispositivos que dão conta de que a representação somente será admitida se a pessoa jurídica instituir seu pedido com os documentos regulares de demonstrações e demonstrarem sua existência e que o subscritor tem poderes para representá-lo. No caso dos autos, o Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, fora representante, não parece sequer ser detentor de personalidade jurídica, conquanto não tenha apresentado um documento que lhe confira esta qualidade. Tampouco o subscritor, no mesmo sentido, também não cuidou de demonstrar que possui poderes para falar em nome desta pretensa entidade. Diante desta moldura processual, a inadmissibilidade da representação seria medida de praxe a ser adotada no caso vertente. Contudo, a despeito desse entendimento pessoal, me resigno à posição adotada pelo relator neste ponto, que faço com a finalidade de manter a coerência na jurisprudência desta casa, pois já houve julgamento plenário reconhecendo a legalidade do foco para apresentar representação, consoante foi citado pelo relator. Ultrapassada essa questão, entendo que a competência deste Tribunal de Contas invade as competências do Tribunal de Contas da União, conquanto a natureza federal destas verbas tem justificado infindáveis ações judiciais propostas pela União e mesmo pelo Ministério Público Federal, juntamente pelo fundamento da natureza federal destas verbas,
Sobre o tema, o TCU justifica o seguinte, abro aspas. Assim, mesmo que esses recursos da União sejam repassados por meio de precatórios provenientes do Tesouro Nacional, a natureza de suas despesas permanece vinculada ao Fundef, cuja aplicação deve ser exclusiva no ensino, por força da Constituição Federal e lei específica. Ou seja, se os recursos repassados pertencem à complementação da União ao Fundef, faço em negrito, compete ao TCU a fiscalização para que seja aplicada, para que a sua aplicação seja destinada para a finalidade específica prevista constitucionalmente e infraconstitucionalmente. Esse é um acordo do TCU, que o relator foi o ministro Valtenor Rodrigues. Fecho aspas. Neste termo, me parece que a competência para tratar da autorização e fiscalização desses recursos é do TCU, afastando a competência desse Tribunal de Contas para dispor sobre a utilização e fiscalização dos mesmos. Sem embargo, não compreendo ser possível concatenar a presença de competências concorrentes entre o TCU e o TCE sobre esta matéria, pois isso permitiria a coexistência de decisões conflitantes. Ademais, as competências dos tribunais de contas são extraídas do texto constitucional, de sorte que, uma vez reconhecida a natureza federal da verba, a competência é atribuída ao TCU pela dicção do que dispõe o artigo 71, parágrafo 6º da Constituição Federal. E lá eu extraio este artigo, que é muito curto, eu posso ler aqui para Vossa Excelência, que tem, naturalmente, todos o controle sobre isso. O artigo 71 leciona que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. Aí eu extraio o item 6, fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União, mediante convênio, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres, a estados, ao Distrito Federal ou a municípios. Portanto, isso me parece que a competência para fiscalização dessa verba é muito clara, inclusive com acordos anteriores destinados ao Tribunal de Contas da União. E aí eu concluo. Diante de todo o exposto, voto no sentido de inadmitir a representação, não a conhecendo, por entender que os pedidos nela aviados tratam de competências afetas à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Inadmitida a representação, comunique-se ao representante acerca do teor desta decisão, procedendo-se o devido arquivamento destes autos, assim como voto. Senhor relator, eu queria tirar só uma dúvida. Estou verificando aqui nas publicações de diário. Senhor presidente, eu pediria só a gentileza de Vossa Excelência, fala um pouquinho mais alto, que o som de que eu não estou conseguindo entendê-lo com muita nitidez. Se for possível, Vossa Excelência fala um pouco mais alto. Obrigado. Excelências. Você ouviu agora, conselheiro presidente. Excelência. Eu estou aqui acessando do meu celular, tive um probleminha de conexão. Eu queria perguntar para Vossa Excelência, não sei se eu vou poder concluir a pergunta, deixe-me ver aqui. Eu estou vendo que nesses processos, todos com o começo 11, que é da relatoria do conselheiro originária, Rodrigo Siqueira,
há um espaço em que não está preenchido a nominata aqui dos advogados. Eu queria ver de Vossa Excelência se há advogados constituídos nos autos e, havendo, pergunto se não seria necessário a publicidade adequada para que lá constassem os seus respectivos nomes, os advogados ou dos escritórios respectivos. Senhor presidente, é só um minutinho. Eu estou aqui com a assessoria verificando aqui o processo, se há advogados inscritos aqui no processo. Me parece que não, mas verificaremos no minuto. Quando o conselheiro Rodrigo fez o voto, a gente já pediu vista, dando para intimar o município. Não tem não. Depois que o conselheiro Rodrigo colocou o voto, já foi pedido vistas e não foi nem citado o município. Eu já apresentei aqui, estou apresentando o voto visto, senhor presidente. Excelência, então, sendo assim, eu declino a palavra ao Ministério Público, caso queira fazer o uso no seu legítimo mistério constitucional. Sou Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público já falou no momento devido, senhor presidente, e, portanto, já foi dada a oportunidade. Excelência, sendo assim, eu passo a palavra para o relator originário para quaisquer esclarecimentos, sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas e eminente conselheiro Fernando, que pediu vista do processo. Esse é mais um processo, uma representação proposta pelo FOCO, Fórum de Combate à Corrupção, e que tem por finalidade, eu estou sem acesso ao meu voto, se trata de um voto bem antigo, enfim, e eu estou aqui, no meu computador é mais recente, eu não tenho acesso a esse voto mais antigo meu. Mas eu me recordo que a tese principal ela está relacionada à vinculação integral dos recursos provenientes do precatório do Fundef, do extinto Fundef, e que muitos tribunais de contas, pelo menos na pesquisa que nós fizemos, vem entendendo, inclusive o TCU, vem entendendo pela necessidade de vinculação integral dos recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, com base salvo engano, no artigo 8º da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que menciona, inclusive, que a transferência de recursos vinculados, ainda que por intermédio de precatório posterior, não perde a sua natureza vinculada. O conselheiro Fernando está trazendo à discussão um ponto que é bastante interessante, ao meu ver, e que, na minha opinião, com a devida vênia, acredito que, às vezes, a gente faz uma interpretação equivocada da legislação que trata do Fundef, especificamente, trata do Fundeb, e especificamente ao estabelecer competências infraconstitucionais para o Tribunal de Contas. E eu gostaria apenas de fazer uma leitura, já que esse tema foi levantado como preliminar do julgamento da presente representação. Eu gostaria de fazer a leitura do artigo 26 da Lei 11.494, que disciplina o Fundef. Então, portanto, o artigo 26, em seu caput,
ele trata da necessidade de se estabelecer um maior controle e fiscalização por parte dos órgãos de controle, tanto interno quanto externo. O inciso primeiro trata nos seguintes termos: a fiscalização será pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios. No inciso 2 desse mesmo artigo 26, é mencionado que essa fiscalização será feita pelos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob sua jurisdição, né? Então, portanto, todos os municípios, em tese, que recebem o Fundeb, né, assim como o extinto Fundef, estariam submetidos à fiscalização daqueles recursos por parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o inciso terceiro, complementando o vácuo deixado pelo inciso 2, menciona que essa fiscalização e controle será feita pelo Tribunal de Contas da União, especialmente no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais, em relação à complementação que é realizada pela União. Então, portanto, a interpretação que eu extraio da conjugação desses dois incisos é no sentido de que eu reconheço que esse é um tema polêmico, né, um tema que precisa de uma melhor discussão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, principalmente. A interpretação que eu extraio é no sentido de que a competência do TCU para fiscalizar se limita aos atos de gestão realizados pelos órgãos do governo federal, até o momento em que os órgãos do governo federal realizam essa transferência para os estados e municípios. Esses recursos de complementação da União chegando nos estados e municípios, pela dicção do inciso 2, cuja interpretação, essa interpretação eu faço, né? A competência, portanto, recairia nos tribunais de contas estaduais, municipais e municipal, onde houver. Portanto, o Ministério Público de Contas, salvo engano, o doutor Gustavo levantou essa tese na última sessão em que a gente teve a oportunidade de discutir a vinculação integral dos recursos do Fundef, né? Eu respeito a opinião, como de todos, a manifestação do Ministério Público, mas eu peço venha para divergir do Ministério Público de Contas, divergir do eminente conselheiro Fernando, no sentido de manter meu voto, reconhecendo a competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, haja vista que se nós não tivermos essa competência, o TCU também não terá, e os recursos ficarão sem a devida fiscalização e controle, no meu ponto de vista. Mas concordo com Vossas Excelências que a matéria precisa ser melhor discutida, melhor avaliada, principalmente à luz do entendimento do TCU, que eu confesso que nesse momento não tenho um estudo atualizado de como tem sido o entendimento do TCU, tem um estudo mais antigo, né? E à luz dos entendimentos dos demais tribunais de contas. Então, portanto, senhor presidente, eu mantenho o voto, né, e não encaminharia essa fiscalização no sentido de reconhecer a nossa incompetência para fiscalizar. Senhor presidente. Por sua excelência. Eu queria apenas ponderar de que tem muita clareza no que coloca o conselheiro Rodrigo,
com relação à competência do Tribunal de Contas de fiscalizar os recursos oriundos do Fundeb. Esses recursos, ele tem a natureza desse recurso, quando ele ingressa no Estado, ele tem parte dele extraído do erário estadual. Portanto, a competência, sim, recai sobre os tribunais de contas em função dessa natureza, de ter participação na composição desses recursos, de recursos oriundos do Tesouro Estadual. No caso em tela, eu creio que a decisão é acertada do Tribunal de Contas da União, de puxar para si a fiscalização, porque esses recursos, ele não trata de, digamos, da composição dos recursos do Fundeb, temporários, são recursos oriundos de ações de falta de repasse do Tesouro Nacional, que foi uma complementação, que nessa complementação não tem recursos dos estados e municípios. É apenas recurso do Tesouro Federal para resgatar uma quantidade de recursos que não foi passado pela União. De forma que, por essa natureza desse recurso, que não tem participação dos recursos dos estados e dos municípios, que eu me alinho a essa decisão do TCU de puxar para si a competência da fiscalização desses recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Excelências, uma outra situação, quando não concluímos ou nem iniciamos a votação, eu gostaria novamente de saber, alertado aqui pela minha assessoria, quanto à questão do diário oficial, há como interessado aqui o Ministério Público de Contas como se fosse o oferecedor originário desta representação. Só queria confirmar com o doutor Gustavo se de fato é isso ou foi originado, sim, de uma representação do FOC, Excelências. Realmente eu não prestei atenção e fui aqui porque se foi o foco, acredito que talvez eles tivessem interesse em ser comunicados e talvez falar, ao menos nos autos. Eu queria só essa confirmação, inclusive do senhor relator, senhor conselheiro, por gentileza. Presidente, eu posso falar da parte do Ministério Público logo? Pode, excelência. Veja, faz um certo tempo, realmente, mas eu acho que as representações do Foco foram usadas pelo Ministério Público para fazer representações próprias, entendeu? Ok. Então, a gente encampou. Veja, eu não tenho certeza, dado o lapso temporal, e também não tive acesso a esse documento. Mas. Eu só complementando, doutor Gustavo, eu estou aqui com a capa não, a primeira folha da exordial de uma representação, a de 11.215/2017, ela está um pouco manchada de fato, mas o representante aqui seria o Fórum de Combate à Corrupção, FOCO. Eu não me recordo, não consigo enxergar apenas como foi cadastrado, mas o representante, de fato, é o Fórum de Combate à Corrupção. Eu, particularmente, eu não vejo qualquer problema, caso haja alguma, do ponto de vista jurídico, eu estou falando, né? Não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, ainda que o tribunal venha entender pela não admissibilidade da representação. Mas eu sempre tenho me manifestado dessa forma quando se trata de situações em que o julgamento não traz qualquer prejuízo para a parte. Eu não vejo
Até mesmo porque o foco ele figura aqui como interessado, ele não é parte, né? Ele não está defendendo direitos, não está defendendo pretensões dele, né? Do ponto de vista jurídico, né? Senhor relator, vocês podem confirmar a inicial, Para iniciar, é só do foco mesmo, senhor presidente. Não há participação Excelência, do Ministério Público. vejam só, ao meu sentir, quando o interessado denuncia, eu acho que aí deveria ser, em nome do princípio da adequada publicidade, receber a informação que ele, como interessado, haveria um procedimento, um processo administrativo em pauta. Eu acredito sim que haja prejuízo, aqui vou fazer, claro, um juízo hipotético, suposição, de provavelmente ter a intenção de falar nos autos, porque o interessado não está nem sabendo que o processo hoje. Mas, de qualquer modo, esse é um posicionamento meu, individual. E, sendo assim, eu gostaria de submeter ao plenário aí, se eles entendem da forma que entende Vossa Excelência, que entende o conselheiro Rodrigo, ou se entende de outra forma em que seria necessário estabelecer-se a adequada publicidade dos autos para julgamento. Vossas Excelências se importariam com a deliberação plenária? Senhor presidente, eu devo confessar a Vossas Excelências que, antes de Vossa Excelência abrir a discussão, que houve um equívoco aqui da nossa publicação, que está colocado como interessado do Ministério Público de Contas. Na verdade, é o foco, o interessado. Isso aí, não sei se isso poderia, se for entendimento de Vossas Excelências que há algum impedimento com relação à tramitação, eu não tenho nenhuma dificuldade de retirar para fazer uma correção na publicação, senhor presidente. Faça a consulta como Vossa Excelência pretende e os demais. Excelência, eu não queria utilizar o poder de polícia de forma democrática, então eu gostaria de submeter ao plenário as opiniões, pelo menos acredito aqui no quórum, contando para o quórum do conselheiro Alberto. E também está aberto aos demais conselheiros, caso queiram contribuir, evidentemente. Conselheiro Alberto, conselheiro Ana Raquel, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, o senhor está indagando quanto à questão se foi corretamente publicizado na pauta judicial, é isso? Bom, de acordo com o que foi indagado ao Ministério Público de Contas, né, e com o esclarecimento do conselheiro Toledo, eu não vejo nenhum prejuízo não, para a questão, porque o Ministério Público, eu já entendi isso, que foi uma representação original realmente pelo foco, mas que o Ministério Público de Contas ofertou essa representação com base nessa representação do foco. Não foi isso, doutor Gustavo? Excelência, foi o contrário. O conselheiro Fernando confirmou que a petição é do foco. O denunciante é o foco. Apenas na publicação do diário apareceu como interessado o Ministério Público, como se ele tivesse iniciado com base em informações dadas pelo foco. Mas a petição inicial seria do foco, e não do Ministério Público. Salvo engano, o doutor Gustavo pode confirmar. Senhor presidente, eu tinha uma lembrança de que essas representações do Foco viraram representações nossas. Mas aí o conselheiro relator afirmou que não, que são petições do próprio Foco. Aí realmente eu não me lembro, não estou com o documento em mãos, documentos. Eu sei que algumas representações do Foco viraram representações do Ministério Público, mas no caso concreto não.
Conselheiro Alberto. Senhor presidente, eu não vejo prejuízo, não. Conselheira Raquel, o conselheiro Sérgio gostaria de se manifestar? Senhor presidente, eu sempre acho que a publicidade do processo ela é uma parte super importante, é um ato importantíssimo e eu acho que sim, eu acho que se o foco é interessado do processo, deveria constar para que eu não sei como é feito o acompanhamento desses processos por lá, mas eu acho que o registro dele como interessado faz parte do acompanhamento, né, para verificar o interesse ou não em acompanhar a sessão. Senhor presidente, por favor, eu vou fazer aqui uma. Olha só, eu estava aqui com a minha assessoria e mesmo que entendemos aqui que não haja maiores prejuízos, eu entendo que a correta tramitação desse processo, ela se faz importante, até mesmo para que não haja depois um questionamento com relação à publicidade, em que nós sempre defendemos a contraditória para a defesa, de tal sorte que eu pedi bem na Vossa Excelência, eu vou retirar esse processo da pauta e eu republicarei para a próxima semana. Até me pedir desculpas aqui pela falha cometida aqui pelo nosso gabinete, senhor presidente. Excelência, eu queria agradecer a iniciativa de Vossa Excelência em nome, claro, da devida publicidade. O conselheiro Sérgio gostaria de se manifestar? Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu penso da mesma forma que o conselheiro seria prudente retirá-lo de pauta em razão do erro da publicação. Inclusive, gostaria de registrar aqui que o regimento interno do TCU, no caso, ele faz uma distinção entre representação e denúncia. As representações, elas originam de órgãos públicos e de agentes públicos. Já as denúncias, elas têm origem no cidadão comum e na sociedade e associações legalmente constituídas, fundações, que apresentam denúncia ao Tribunal de Contas para apuração de irregularidades e dano aos cofres públicos. Portanto, aí no caso, eu penso que seria uma denúncia, nem representação seria, porque seria uma comunicação de uma irregularidade por uma entidade de iniciativa privada, que é o foco, né? Então, o regimento interno do TCU faz essa distinção, e aí é importante também essa correção na publicação aí, como denúncia e tendo como origem o foco, senhor presidente.
Excelências, acredito que agora não seja uma falta de conexão minha. Som desativado. Excelências, acredito que aqui não seja uma falha de conexão minha, porque a minha internet está no seu patamar máximo. Mas, de qualquer forma, estou acessando aqui novamente do celular, agradecendo ao conselheiro Fernando pela atitude, pela antecipação, e assim Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu devo até registrar aqui pelo aparelho celular que Vossa Excelência me parece estar em transmissão agora, o som ficou extremamente nítido. E no equipamento que Vossa Excelência estava utilizando antes, estava com a microfonia muito intensa. Só para efeito de registro, isso aí. E devo também, senhor presidente, solicitar de Vossas Excelências que o processo 2465 de 2016 e o processo 8480 de 2016, eu gostaria de transferir também para a próxima sessão. Vou republicar, senhor presidente, e farei a relatoria de todos os meus processos na próxima sessão, senhor presidente. Muito obrigado. Seja feito como solicitado pelo conselheiro relator. Excelência. Dessa forma, senhor presidente, eu esgoto a minha relatoria para esta sessão. Muito obrigado. Assim sendo, com a palavra para a relatoria, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, senhores conselheiros, me escutam? Senhora conselheira, membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho para relatar 2 processos na sessão do dia de hoje. Processo TC de número 9601/2020, que é uma denúncia, e o processo TC 17.232/2012, que se trata de um recurso de reconsideração interposto em face da aplicação de multa pelo Estado de Alagoas. Em razão da simplicidade, eu vou proceder à leitura primeiro do recurso de reconsideração, que foi interposto pelo senhor Jorge Silva Dantas, então secretário de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, SEAGRE, em face do acórdão de número 766/2018, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Estado do dia 14 de maio de 2018, e que determinou a aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa de número 0012/2003. Compulsando os autos, é possível verificar que o gestor foi devidamente notificado por meio de AR, tendo recebido a comunicação processual no dia 25 de março de 2019, no dia 10 de abril daquele mesmo ano, o gestor protocolou petição por meio da qual requereu o fornecimento de cópia integral dos autos, assim como a prorrogação do prazo para apresentar manifestação de defesa, essa prorrogação por mais 15 dias, a contar do recebimento deste. Em resposta, foi proferida a decisão simples de número 40/2019 do nosso gabinete,
publicada no dia 10 de maio de 2019, deferindo o fornecimento de cópia integral do processo e indeferindo a prorrogação do prazo para apresentação de defesa, sob o argumento de que a relação processual já havia ultrapassado a fase postulatória e se encontrava na fase recursal, onde os prazos para interposição de recurso possuem natureza peremptória, de modo a não se admitir que sejam ordinariamente dilatados. O presente recurso de reconsideração foi protocolado nesta Egregia Corte no dia 5 de julho de 2019, portanto, de forma intempestiva, tendo o ex-gestor colacionado as suas razões recursais, argumentos no sentido de que houve a incidência da prescrição da pretensão punitiva do presente processo e, ao final, o requerente requereu o conhecimento do presente recurso, bem como o reconhecimento da incidência da prescrição e o consequente arquivamento. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 2761/2020 da 6ª Procuradoria de Contas, da lavra do douto procurador Pedro Barbosa, que opinou pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 1º da Lei 9.873/99 e da súmula de número 01 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, pugnando pelo consequente arquivamento dos presentes autos. Senhor presidente, esse é o relatório, mas eu vou pedir vênia, como o voto é simples, para entrar já no voto. Eu estou considerando a intempestividade da interposição do recurso, né, considerando que a decisão plenária foi publicada no dia 14 de maio de 2018, com a notificação pessoal do gestor ocorrendo no dia 25 de março de 2019, e o recurso de reconsideração foi interposto no dia 5 de julho de 2019, portanto, de modo intempestivo, razão pela qual esse conselheiro entende pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade destacados e pelo arquivamento, né? Ressalto ainda que, de fato, no mérito, a pretensão recursal do recorrente ela tem plausibilidade, né? Tem plausibilidade, e eu estou ressaltando porque, para deixar vossas excelências cientes, né, para que possam emitir o juízo de valor de acordo com a consciência, livre convencimento de vossas excelências, e também cientes de que existe uma plausibilidade realmente quanto ao atingimento da prescrição da pretensão punitiva, fato que não foi visualizado pelo nosso gabinete no momento em que levou o processo para relatar. De modo que eu estou encaminhando o voto no sentido de não conhecer o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jorge Silva Dantas, em face do acordo número 766/2018, notificá-lo pessoalmente para que tome conhecimento dessa decisão, até mesmo para que possa, caso tenha interesse, recorrer através e de forma tempestiva, né? Sendo que esse é um ponto, senhor presidente,
que eu vejo muito comum, né, os gestores interpondo recurso muito fora de prazo, de modo a prejudicar muitas vezes as suas pretensões jurídicas. E entendo que o tribunal tem que ser mais rigoroso mas, enfim, tem tese para os dois lados. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Gustavo, a palavra é sua, excelência. Eu reitero o parecer exarado, que não entra em detalhes sobre a intempestividade e que mas que aplica o Instituto da Prescrição. Então, reitero e opino pelo provimento e pelo reconhecimento da prescrição punitiva. Excelência, é processo em discussão e votação. Senhor presidente. Excelência. Senhor presidente, com todas as vênias, os entendimentos sempre muito abalizados, com muita densidade jurídica emitido pelo eminente conselheiro Rodrigo, eu, dessa forma, entendo que nós teríamos, então, um retrabalho. E essa corte já tem um marco muito debatido, muito conhecido de todos nós com relação ao alcance das pretensões punitivas quando elas são já estão fora de prazo, ou seja, atingidas pela prescrição. Isso, de tal sorte que eu peço vênia a Vossa Excelência, eminente conselheiro Rodrigo, para divergir de Vossa Excelência e votar pela prescrição. Excelência, o conselheiro Fernando já antecipou o seu voto. Eu teria alguma dúvida a respeito, porque no parecer ministerial é um daqueles processos em que nós não temos acesso integral ao processo, em algumas peças, alguns despachos. Em regra, ficam disponíveis os despachos e o parecer ministerial. Essa é a regra. Às vezes, até é difícil encontrá-los. No parecer do Ministério Público, eu tenho aqui um resumo. No seu item 2, ele, se não tiver um equívoco aqui de transcrição, ele parece informar o seguinte: no mérito, pelo não provimento do recurso de revisão, haja vista que o exercício da pretensão punitiva deu-se em observância aos prazos prescricionais previstos naquela lei federal, Lei 9873 de 99, e não existiu violação da lei. Eu até gostaria de confirmar isso com Vossas Excelências, porque se há uma transcrição aqui errada, nossa, do parecer ministerial, ele faz uma outra referência, que eu estou em dúvida, não sei se é prescrição intercorrente, ele não fala a respeito da intempestividade, deixa eu verificar, recursal, claro, utiliza do Instituto aí, primeiramente, ligado diretamente à questão recursal, que é o princípio da fugibilidade, mas o conselho relator entende que o recurso foi intempestivo. E o parecer ministerial, ele acolhe o recurso, não, sugere, né, pelo acolhimento do recurso, seu não provimento, tendo em vista que ele entende que há obediência aos prazos da pretensão punitiva desta Corte de Contas, de acordo com a lei aqui vergastada. Eu realmente fico numa posição, doutor Gustavo, Presidente, o parecer não entra na discussão de intempestividade ou não. Mas depois ele afirma, analisadas as razões apresentadas,
observa-se que estas ilidem a incidência da norma punitiva, uma vez que estou comprovado que a Corte de Contas realizou a citação há mais de 5 anos, sem que tenha havido decisão sancionatória nesse sentido. Ou seja, entre a primeira notificação, a citação, e a decisão colegiada, decorreu, segundo consoante o parecer, mais de 5 anos. Daí porque o Ministério Público concluiu pela incidência da súmula 01. Senhor presidente, doutor Gustavo, eu posso também, eu estou de posse aqui dos autos. Na verdade, tem 3 pareceres do Ministério Público de Contas. Tem um parecer que é de 2013, do doutor Enio, em que na época não existia muito forte essa discussão quanto à prescrição, e ele se manifesta da seguinte forma: um parecer do dia 17 de abril de 2013, na fase ainda pré-aplicação de multa. Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo não acolhimento de defesa prévia, com a consequente aplicação de multa. Houve uma segunda manifestação, os autos voltaram a tramitar novamente pelo Ministério Público de Contas, e no ano de 2016, né, antes ainda da aplicação da multa, antes da fase recursal, os autos retornaram para o Ministério Público de Contas, que no dia 16 de agosto de 2016 opinou pelo não acolhimento da defesa, opina pelo recebimento da defesa e no mérito pelo não acolhimento, com a consequente aplicação de multa única, abrangendo as irregularidades relativas a este feito e aos processos de números. É que ele cita os inúmeros processos, o 17.225/2012, 17.226, 17.233, 17.227, 17.234, bom, enfim. A multa foi aplicada no ano de 2018. A multa foi aplicada no ano de 2018 e durante a fase recursal, após a interposição do recurso por parte do gestor, o Ministério Público de Contas, através do parecer número 2761/2020, é um parecer do dia 30 de julho de 2020, simplesmente opina pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Então, portanto, foram 3 pareceres, 2 na fase anterior à aplicação de multa e 1 na fase recursal, esse último do doutor Pedro, pelo acolhimento da prescrição. Depois da fase recursal, não seria a interveniente ou decorreu 5 anos do prazo em que inicialmente o tribunal tomou conhecimento, passou 5 anos para que o fato gerador aconteceu depois de 5 anos, o que o tribunal instaurou o processo, eu tenho essa dúvida. Bora lá. O processo refere-se à obrigação de 2010. Presidente? Acho que o presidente está tendo...
Excelências, me ouvem? Excelência, eu estou em dúvida ainda com a questão do fato prescricional. O senhor Rodrigo está entendendo que é um prazo da prescrição punitiva. Pelo menos nesse último parecer, Excelência, desculpe, é que eu com problema de internet aqui, eu não consegui ouvir tudo. No último parecer ministerial, ele reconhece a pretensão punitiva lá no início do processo, seria isso? Exato, exatamente. O Ministério Público não entra no aspecto relacionado ao requisito de admissibilidade, à intempestividade, e invocando a súmula 01 do tribunal, opina pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva. Parece-me, então, que o voto de Vossa Excelência é pelo não acolhimento em função do recurso, em função da sua intempestividade. O conselheiro Fernando parece-me que concede de ofício, vota reconhecendo a prescrição, e, sendo assim, eu colho, já que alguém mais quer participar da discussão, está aberta. Não tendo mais quem queira fazer uso, me resta agora então, colher o voto do conselheiro Alberto a respeito dos autos. Voto pela prescrição, senhor presidente. Excelências, eu, no sentido aí, conforme as informações prestadas pelo relator, que há, de fato, a prescrição punitiva, eu aqui acompanho o voto do conselheiro Fernando neste aspecto. Então, assim, aprovado, com vencido. Sei que alguém está com o microfone aberto, está tendo uma. Então, eu vou anunciar a votação. Vencido o conselheiro Fernando, desculpe, o conselheiro Rodrigo, que não recebia o recurso pela sua intempestividade. Vencedor o conselheiro Fernando com a tese da prescrição punitiva. Senhor relator. Senhores, eu trago para relatar agora um processo TC 9601/2020, que possui como unidade gestora. Está havendo alguma interferência aí no meu microfone? Possui como unidade gestora o município de Maceió e como interessado, como representante, a empresa EIP Serviços de Iluminação Limitada. Trata-se de uma representação, e aqui só uma pequena parte ao conselheiro substituto, o conselheiro Sérgio, eminente conselheiro, que eu concordo com o entendimento do TCU, né, e a gente adota o entendimento do TCU, de que a representação ela só pode ser feita por autoridades administrativas que podem representar, e o particular, de um modo geral, denuncia. Mas aqui, no caso específico, só por uma questão de técnica, a Lei 8666 fala expressamente em seu artigo, salvo engano, 118, que quando se tratar de contratações e licitações, o particular pode representar junto ao tribunal. É uma tecnia da lei. Isso. Mas a gente segue o que foi decidido, a expressão utilizada pelo legislador. Então, portanto, é uma representação com pedido de liminar em caráter de urgência pela empresa EIP Serviços de Iluminação Limitada, em face do município de Maceió,
com interveniência da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima também da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, ACER, através da Comissão Especial de Licitação, representada pelo seu presidente Jorge Luiz Santos Bandeira. O objeto da representação é a concorrência pública de número 02/2019, que consiste na contratação de serviços de gestão energética completa das unidades consumidoras componentes do sistema de iluminação pública do município de Maceió, com fornecimento de mão de obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, com o valor estimado da contratação, inicialmente estimado pela Prefeitura, em 48 milhões de reais. Segundo a decisão da Comissão Especial de Licitação, a empresa denunciante foi desclassificada, tendo em vista que ela não atingiu o coeficiente mínimo exigido, não atendendo, assim, a análise técnica em face das documentações apresentadas na fase de habilitação, levando em conta os atestados apresentados para comprovar sua experiência conforme relatório de análise técnica das propostas. Por outro lado, a representante apontou na denúncia que a única empresa classificada, a empresa Vasconcelos e Santos Limitada, é a empresa que opera hoje o serviço mencionado ao município e que supostamente apresenta valores superfaturados ao de mercado, isso na expressão da denunciante, tendo como parâmetro a comparação dos valores apresentados no portal de transparência do município com dos valores que a empresa denunciante desclassificada foi contratada para prestar junto ao município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Esse é o único parâmetro utilizado pela denunciante, pela representante, para alegar um suposto superfaturamento. Dessa forma, a representante alega a indicação de possível sobrepreço no valor da licitação e o presente certame restou uma única classificação, o que acarretaria somente em uma única proposta de preço e que não haveria um comparativo quanto às propostas de preços pelo serviço objeto do edital, o que no decorrer do tempo poderia culminar em um superfaturamento gravoso ao município. Sendo assim, requeriu o deferimento de medida cautelar para que não descartasse nenhuma proposta de preço, inclusive da requerente, e ao final do certame que fosse possibilitado a sua abertura. Recebidos os autos no gabinete da presidência desta Egrégia Corte de Contas, foram estes encaminhados a esta relatoria. Estado a se manifestar, Ministério Público de Contas, em seu parecer de número 4060/2020, publicado no dia 20/10/2020, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, manifestou-se pela admissibilidade do processamento da representação, bem como pugnou pela concessão em parte do pedido de medida cautelar, no sentido de que não
houvesse o descarte das propostas de preços das empresas, de todas as empresas que participaram da licitação, ainda que não habilitadas, para uma melhor análise posterior e uma possível economia da administração pública. Os autos foram, em seguida, redistribuídos e remetidos ao gabinete deste relator. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra do órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos pela concessão em parte do pedido da medida cautelar no sentido de não descarte das propostas de preços das empresas licitantes, ainda que não habilitadas. Excelência, eu, antes de passar novamente a palavra ao relator, gostaria de saber que aí os interessados, Excelência, que estão nesse processo, são os denunciados. Seria isso? Senhor relator. Pois não, Aí no processo de Vossa Excelência, os interessados seriam os denunciados, não é isso? Você está usando como referência o quê? O processo que foi? que Vossa Excelência está relatando tem... Só um minutinho, por gentileza. É o processo 9601 de 2020, assunto denúncia e representação. O interessado, ARCE, IP Serviço, IP Serviço de Iluminação Limitada, Farias e Rocha Advocacia, Jorge Luiz Santos Bandeira. Aqui estão interessados, aqui estão denunciados e denunciantes, seria isso? Eu não estou compreendendo a pergunta de Vossa Excelência. Vossa Excelência está utilizando com base a publicação no diário, é isso? Isso. Agora eu compreendi. Bora lá. Eu estou abrindo o diário aqui rapidamente. No diário consta, né, o número do processo, tá, 84, perdão, não é esse, 9601/2020, o assunto, denúncia / representação, tá? Aí vem interessados, que é o campo, né, o campo disponibilizado pelo sistema, é a Agência Municipal de Regulação e Serviços Delegados, e Serviços de Iluminação Limitada, Rocha Advocacia, que deve ser o escritório da advocacia, Jorge Luiz Santos Bandeira, que deve ser o presidente da comissão, Prefeitura Municipal de Maceió, Rodrigo Borges Fontan, que deve ser o superintendente municipal ou de energia elétrica, eu me recordo que ele era da ARCE. De fato, há uma grande confusão aqui. E gestor possui Cícero Rodrigo Cavalcante Ferreira e Rui Soares Palmeira, né? O advogado Jorge Luiz da Silva Rocha Júnior e Marcelo Augusto Leal de Farias. É isso que Vossa Excelência quer saber? Eu queria saber exatamente como está aqui interessado. Eu entendo que se aí nos interessados tiver algum denunciante, acredito que a publicidade estaria correta, porque aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, parece-me que está aqui somente os denunciados. Estão somente os denunciados. Isso eu queria confirmar com Vossa Excelência. Veja, aqui tem os denunciantes e há, de fato, alguns denunciados e alguns gestores. Tem aqui IP, Serviço de Iluminação Limitada. Ela é denunciante? Denunciante, Excelência. Denunciante.
Vossa Ok, se Excelência ela é entende que denunciante, ela é. se ela for denunciante, eu acredito que não teria problema aí para a relatoria. Mas se for denunciada, não faltaria, né, ao denunciante, a publicidade adequada. Mas se for, você confirma. Concordo com Vossa Excelência quando fala que a Agência Municipal de Regulação ela não é interessada propriamente, ela passa a ser parte a partir do momento em que ela é citada, né? Isso é algo que a gente deveria refletir, né? Até então não existem partes. Parte somente o gestor ou a unidade gestora, desde que possua personalidade jurídica própria, a partir do momento em que ela é citada. Então, deixa eu confirmar. A IP, Serviço de Iluminação Limitada, ela é denunciante. Denunciante. Ok, excelente. Ok. Com Vossa Excelência com a palavra, então. Bom, eu vou pedir vênia na leitura do voto para dispensar a leitura do aspecto relacionado à competência, tem uma fundamentação quanto à competência do Tribunal de Contas para processar e julgar esse tipo de denúncia ou representação. Ingressamos, portanto, na admissibilidade, no juízo preliminar de admissibilidade da representação. Estamos, de uma forma bem resumida, as normas contidas no artigo 42 a 44 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, dos artigos 190 a 197 do Regimento Interno, em especial o artigo 191 e seus parágrafos, pois contém a identificação da denunciante, informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção, bem como indícios da existência dos fatos denunciados. Sendo assim, pela contraposição legal retromencionada, em mais do que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos objetivos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191, seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte. Quanto ao conteúdo, que é um dos elementos também objetivos da representação, as alegações formuladas pela denunciante podem ser consideradas como um indício suficiente a nos deflagrar a fiscalização do Tribunal de Contas a fim de apurar eventual superfaturamento ou sobrepreço, ou melhor dizendo, contratação antieconômica por parte do município de Maceió, caso essa fique de alguma forma comprovada. Informou a representante que, segundo o portal de transparência do município de Maceió, os valores empenhados e liquidados mensalmente pela empresa Vasconcelos e Santos, atual empresa contratada e única classificada no certame do município de Maceió, estariam fora ao valor de mercado. Para demonstrar disparidade de preços, a denunciante apresentou como parâmetro a sua contratação com o município de Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 2016, que o contrato se referia na execução de serviços de assessoramento técnico contínuo, com suporte operacional e fornecimento de insumos para controle, atendimento e inspeção do sistema de iluminação pública, compreendendo as 4 zonas administrativas daquele município, onde a totalidade dos serviços mensalmente era na ordem de R$314 mil por mês. Desta forma, é preciso verificar se o objeto da licitação na cidade de Maceió seria assemelhado quantitativa e qualitativamente da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, assim como levar em consideração as devidas particularidades que cada município apresenta. Em relação ao possível superfaturamento do valor da licitação, a representante demonstrou
os valores dos empenhos liquidados mensalmente pela empresa Vasconcelos e Santos, para o atual serviço prestado, de acordo com o portal de transparência do município de Maceió. Isso daria, em fevereiro de 2020, o valor de R$ 1.028.826. Eu estou dispensando a leitura dos centavos, posto que insignificantes para a nossa análise. Em março de 2020, foi empenhado e liquidado, foi empenhado o valor de R$ 4.002.902. Em abril de 2020, R$ 1.912.96. Em maio de 2020, R$ 2.371.979. Em junho, R$ 3.091.553. Em julho de 2020, R$ 2.614.387. Em agosto de 2020, R$ 2.090.111. E em setembro de 2020, o valor de R$ 3.550.415. A representante alega ainda que, embora o ano de contratação seja de 2016, da contratação do município do Rio Grande do Norte, e o que o objeto não é totalmente similar, o valor da contratação estaria superfaturado nas alegações da representante. Diante do que foi exposto, sabe-se que a lei de licitação tem o propósito de garantir que os vínculos contratuais estabelecidos entre o poder público e terceiros sejam regidos pela isonomia, sejam resultado da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Ainda assim, o artigo 3º da referida lei, assim como o 131 do regimento interno deste tribunal, atrelam o processo e o julgamento da licitação aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros correspondentes. Diante de tudo que foi exposto, entendo presentes razões para o prosseguimento do presente feito como representação, para a consequente apuração dos fatos, conforme disposto na Lei Orgânica, artigos 42 a 44, no regimento interno, artigos 190 a 195, e voto no sentido de conhecer a presente representação. Eu vou fazer pequenos ajustes aqui no voto, apenas para apurar a representação. Eu estou votando por conhecer, apenas para apurar as razões pelas quais existe essa disparidade de preços entre parques de iluminação tão semelhantes como seriam de Maceió, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Também estou votando no sentido de não conhecer, negar, melhor dizendo, a cautelar pleiteada pela representante, intimar os gestores, determinar a remessa dos autos para a diretoria técnica competente, para que se manifeste expressamente no prazo de 15 dias sobre o mérito da presente representação, com a elaboração de relatório conclusivo, e após decorrido o prazo estabelecido e não cumprido que fora determinado por esta diretoria, para esta diretoria determina-se o retorno, caso não venha a ser cumprido, determina-se a devolução dos autos ao gabinete para ulteriores deliberações. Estou votando também por dar publicidade à presente decisão e ciência imediata desta decisão aos gestores. É como eu estou votando, senhor presidente. Apenas, eu acho que o presidente novamente caiu. Essa representação ela traz um aspecto muito interessante, porque, apesar de muito confuso, o entendimento a respeito dos aspectos que levaram a empresa ou a ser desclassificada, a proposta a ser desclassificada, ou a empresa a ser inabilitada,
Porque, na verdade, o que ela pede na cautelar é justamente o que o pregão faz, a inversão das fases, né, da licitação. Ele passa a fase de habilitação após o conhecimento das propostas. Aí fica uma grande dúvida, né, como ela foi inabilitada inicialmente, ela não tem a proposta como ser analisada e comparada com a proposta da empresa única habilitada a participar das demais fases do certame. Portanto, eu queria fazer apenas essa observação, senhor presidente, e mencionar que eu concluí o voto no sentido de conhecer como representação e negar a cautelar pleiteada pela empresa representante. Excelência, eu só gostaria que eu consegui ouvir bem até a parte em que Vossa Excelência disse que só estaria votando para recebimento e apuração dos fatos. Quando Vossa Excelência começou a falar da cautelar, eu não ouvi quase nada. Eu só queria que Vossa Excelência, assim, apertada a síntese, Vossa Excelência, no final, eu entendi que não defere a cautelar. É só para que eu possa... De forma resumida, não entendemos que não há plausibilidade ao direito, não há fumaça de um bom direito a justificar a concessão da cautelar, senhor presidente. Em discussão e votação. Como vota o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Também com o relator, senhor presidente. Excelências, de acordo com a informação prestada pelo relator, acompanho também. Aprovado. Senhor relator. Presidente, dessa forma, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Eu relatei todos os processos pautados. Excelência, conselheiro Fernando Toledo, peço a Vossa Excelência que fique atento, que se por acaso o meu telefone travar, parar, é porque acabou a bateria do meu celular e eu só estou conseguindo fazer alguma coisa em virtude do celular. E peço que, se isso acontecer, Vossa Excelência assuma a presidência, por gentileza. Então, assim, com a palavra, o conselheiro Alberto Pires. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, não tenho pauta para hoje. Então, ficaria agora, conselheiro Sérgio Maciel, por gentileza, você tem a sua palavra. Senhor presidente, eu não tenho pauta para essa reunião, senhor presidente. Perfeito. Excelências, teria dois processos para relatar hoje, dois. Eu já não poderia relatar, porque apesar de publicar o nome do gestor, não foi publicado o nome... Uma observação rápida para Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia primeiro ouvir a conselheira substituta, a doutora Ana Raquel, né? Ela, inclusive, tem processo. Eu tenho processo. Desculpe, doutora Raquel. Com a palavra, Vossa Excelência, desculpe. Sem problemas, presidente. Desculpe. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho um processo para relatar hoje, que é o processo TC número 8631 de 2014, que trata de um recurso interposto pela senhora Marília Cardoso Ferro, secretária municipal de Educação do município de Minador do Negrão, no exercício de 2013, face à decisão simples de folhas 9 a 11, proferido na sessão do Pleno do dia 18 de abril de 2017, em recurso de reconsideração, tendo como relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, decisão que manteve a deliberação contida no acórdão 87 de 2015, proferido na sessão do Pleno do dia 24 de março de 2015, de lavra da conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, que aplicou multa de 100 UFAOs à recorrente pelo não envio no prazo regulamentado da terceira remessa do CAP
corresponde às obrigações de maio e junho de 2013, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 2 de 2010. Regularmente notificada quanto à admissibilidade e não provimento do recurso de reconsideração, consoante comprovável recebimento de folhas 17, e resignada com o contido na decisão colegiada, foi protocolizado recurso inominado, argumentando em síntese que havia problemas impeditivos, que havia apresentado as razões do não atendimento ao prazo determinado, mas logo que os problemas impeditivos foram resolvidos, a remessa foi devidamente enviada. B, que na Constituição Federal não existe um dispositivo determinando que os tribunais de contas apliquem multa de caráter remuneratória nos gestores ou ex-gestores por não enviar documentos. Tem algum microfone aberto? Não estou conseguindo ouvir quase nada. Só Vossa Excelência, que não está ouvindo, os outros estão escutando? Eu acho que agora melhorou bastante. Era o microfone do conselheiro substituto, doutor Alberto, que estava... Estava dando interferência, né? Eu estava ouvindo um barulho. Deixa eu continuar aqui. Bom, o item B. Eu vou retomar os argumentos, conselheiro Anselmo, para que... Eu não sei se Vossa Excelência perdeu, ok? O primeiro argumento levantado no recurso é que a recorrente havia apresentado as razões do não atendimento ao prazo determinado, mas que logo que os problemas impeditivos foram resolvidos, a remessa foi devidamente enviada. B, que na Constituição Federal não existe nenhum dispositivo determinando que os tribunais de contas apliquem multas de caráter remuneratório nos gestores ou ex-gestores por não enviar documentos de informações no prazo determinado, exceto quando resulte ou possa resultar em dano ao erário público. C. O amparo legal concedido, conforme incisos 1 e 4 do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, fixando o prazo prescricional da pretensão punitiva e da pretensão executória no exercício do controle externo pelos tribunais de contas. E D. Que houve bloqueio de conta em razão de execução fiscal, não tendo crédito para pagamento da multa. As razões apostas foram apreciadas pelo Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1934/2020/6ª Procuradoria de Contas, opinando a. Pelo conhecimento parcial do apelo como recurso de revisão somente no que diz respeito à alegação da incidência do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99. B. Pelo não conhecimento dos demais fundamentos apresentados, dada a inadequação às hipóteses número clausus previstas no artigo 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. E C. No mérito, pelo não provimento do recurso de revisão, haja vista que o exercício da pretensão punitiva deu-se em observância aos prazos prescricionais previstos na Lei 9873 de 99, inexistindo violação à lei. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, a palavra é sua. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos pelo conhecimento parcial do recurso como sendo de revisão em face da possibilidade legal e nessa extensão pelo seu improvimento, uma vez que não houve violação à lei que nós usamos emprestada, a lei federal que nós usamos como um marco legal para o entendimento a respeito da prescrição. Excelência, eu peço aqui desculpa que, também a Raquel, que como estou no celular, não aparecem todos os participantes. Por exemplo, agora eu não estou olhando Vossa Excelência, mas ouvi e passo a palavra à relatora. Passo a analisar a admissibilidade, senhor presidente. Tem-se que o expediente protocolizado não foi nominado pela recorrente. Todavia, trata-se de recurso interposto em fase de decisão proferida em recurso de reconsideração.
Por conseguinte, neste momento processual, o único recurso que poderia ser cabível, de acordo com o que dispõe o arcabouço jurídico em vigor desta Corte, seria o recurso de revisão. Neste contexto, passa-se a analisar os respectivos requisitos de admissibilidade do recurso de revisão, seguindo o entendimento do parquet em respeito ao que preconiza os princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da primazia do mérito. Impende fazer uma análise prévia dos pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos do recurso de revisão, que estão elencados na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 55, combinado com o artigo 33 da Lei Orgânica desta Corte e na Resolução Normativa 3 de 2001. Artigo 214, combinado com o artigo 235 seguintes, que estabelecem, em síntese, que o recurso seja interposto pelo responsável interessado ou pelo Ministério Público, se refira a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, dentro do prazo de 5 anos contados da publicação da decisão no Diário Oficial, contenha o fundamento, que deve ser 1, erro de cálculo nas contas, 2, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, 3, superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, ou 4, evidente violação da lei. Neste particular, a recorrente é parte legítima para a interposição de resignação face ao acórdão vergastado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica. Registre-se que, a despeito do teor do artigo 219 do Regimento Interno, que considera como termo inicial para a contagem do prazo. Bom, esse aqui é um trecho grande que tem um trecho, mas trata da tempestividade do recurso, que foi tempestivo. Impende destacar que, quando do julgamento colegiado, desculpa aqui. Só um instante, senhor presidente. Eu estou pulando uma parte aqui, porque ela é uma parte longa dos meus votos e que já foram lidas algumas vezes para poder simplificar. Então, vamos lá. Tratando-se de recurso de revisão, a previsão para o prazo de interposição é de 5 anos, contado da publicação da decisão, consoante disposto na lei orgânica do tribunal. No caso em exame, analisada a tempestividade à luz de qualquer dos marcos temporais, conclui-se pela respectiva tempestividade, posto que a decisão proferida no recurso de reconsideração foi publicizada em 20 de abril de 2017, tendo sido a recorrente notificada no dia 5 de agosto de 2019 e o recurso de revisão protocolizado no dia 10 de 9 de 2019. Portanto, tempestivo. No outro viés, não se pode olvidar que a matéria para ser enfrentada em sede de recurso de revisão deve versar sobre aquelas hipóteses já mencionadas: erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida e ou evidente violação da lei. São hipóteses taxativas, devendo ser analisadas as ações recursais face às proposições legais como uma das condições de admissibilidade recursal. Neste particular, acompanha-se o entendimento do parquet, que entende não ser cabível admitir o recurso em relação às matérias que têm por objetivo rediscutir o mérito. Como consectário, deixa-se de apreciar justificativas apresentadas pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, bem como pela inexistência de crédito pessoal para a quitação da sanção. Sob outra ótica, embora tenha recorrente mencionado violação à lei, quando em sua irresignação, aponta ausência de previsão constitucional para o sancionamento pelos tribunais de conta e incidência do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, pontos que o Ministério Público de Contas entendeu pela necessidade de enfrentamento. Aqui entende-se de forma diversa. Pondera-se que as irresignações, na forma como foram suscitadas, não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 55 da Lei Orgânica. Explica-se. A hipótese para o revolvimento da matéria, em sede de recurso de revisão, que versa sobre violação à lei disposta no artigo 55, impõe que o afrontamento alegado seja evidente. O vocábulo evidente significa o que se compreende prontamente, dispensando demonstração, que não oferece dúvida. Claro, manifesto, patente. Neste particular, tem-se que no seu petitório, a recorrente apõe em síntese os seguintes fundamentos para afastar a punição nos temas que vão ser oportunamente enfrentados.
A ausência de dispositivo legal que possibilite a aplicação de multa pela Corte de Contas, sustentando apenas que, na Constituição Federal, não existe nenhum dispositivo determinando que os tribunais de contas, órgãos de controle externo, apliquem multas de caráter remuneratório nos gestores e ex-gestores das entidades públicas de sua jurisdição, exceto quando o gestor praticar ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte ou possa resultar em dano ao erário. E B, incidência do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, sem fazer qualquer menção a lapso temporal que pudesse justificar a aplicação do Instituto pela prescrição. A arguição de que não existe lastro legal para que os tribunais de contas apliquem multas aos agentes públicos que descumpram obrigações acessórias em decorrência do não envio de documentos e informações em tempo hábil já é tema assentado na doutrina e jurisprudência, razão pela qual não há necessidade de digressões aprofundadas sobre o tema. Tem-se que o exercício do poder sancionatório pelas Cortes de Contas tem sua gênese na norma incerta no parágrafo único do artigo 70 da Carta Magna Pátria, que positiva o dever de prestar contas por toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Sob esta ótica posta, a partir do que dispõe a teoria dos poderes implícitos, indubitável assentar que, quando a legislação confere atribuição ao órgão estatal, concomitantemente está possibilitando, ainda que de modo não expresso, a utilização de instrumentos para garantir o exercício do mistério institucional. Destaca-se por oportuno que o exercício do poder sancionatório pelas Cortes de Contas, com o fito de coibir o descumprimento de obrigações acessórias efetivamente normatizadas, encontra reconhecimento consensuado nos tribunais superiores, constrição por vezes necessária para garantir as competências que lhe foram constitucionalmente outorgadas. No outro viés, não trouxe a lume qualquer argumento que demonstre a subsunção da situação fática ao regramento incerto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, impende verificar a eventual incidência do prazo prescricional, matéria de ordem pública, a teor do que prescreve a súmula 1 desta Corte de Contas, que dispõe: o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se nesses casos, por analogia, a Lei 9873 de 23 de novembro de 99. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, traça-se a seguinte cronologia processual, sem considerar os inúmeros despachos de mero expediente. A. Termo final para o envio das informações, 31 de julho de 2013. Data de autuação do processo, 2 de julho de 2014. Data da citação por AR, 2 de setembro de 2014. Atuação da justificativa, 8 de setembro de 2014. Emissão do parecer do Ministério Público de Contas, 10 de outubro de 2014. Acórdão 87 de 2015, em 24 de março de 2015. Notificação do acórdão, do referido acórdão, 30 de abril de 2015. Protocolização do recurso de reconsideração, 4 de maio de 2015. Emissão do parecer do Ministério Público, 6 de janeiro de 2016. Data da decisão colegiada, proferida no recurso de reconsideração, 18 de abril de 2017. Notificação da decisão expedida no recurso de reconsideração, 5 de agosto de 2019. Protocolização do recurso inominado, esse de revisão que está sendo enfrentado, 10 de setembro de 2019. Emissão do parecer do Ministério Público de Contas, 4 de maio de 2020. Resta indubitável que não fora verificado qualquer evidente violação às normas que justifique a admissão das razões recursais. Portanto, tem-se pela inadmissão do recurso de revisão. E, nesse sentido, é a minha proposta de decisão, senhor presidente, senhores conselheiros, inadmitir o recurso de revisão na forma do artigo 55, combinado com o artigo 33 da Lei 5.604 de 94, e da Resolução Normativa 3 de 2001, nos artigos 214, combinado com o artigo 265 seguintes, manter em seu inteiro teor e por seus fundamentos o acórdão número 87 de 2015, que aplicou multa de 100 UPFAs à senhora Marília Cardoso Ferro, na qualidade de gestora da Secretaria da Educação do Minador de Negrão, no exercício financeiro de 2013, em decorrência do não envio no prazo regulamentar da remessa do SICAP, correspondente às obrigações contábeis de maio e julho de 2013.
Cientificar a recorrente o inteiro teor desta decisão para que proceda no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por esta Corte a crédito do Funcontas. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o ajuizamento da competente ação de execução. Cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento da presente deliberação e dar publicidade da presente determinação no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Antes de iniciar, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma observação, que eu recebi aqui uma mensagem da minha assessoria dizendo que parecia que eu estava cochilando de olhos fechados antes de eu começar a relatar. Só para fazer que parece que é uma falta de respeito, mas eu não estava cochilando não, tá? Eu estava aqui lendo algumas coisas no celular que estava aqui embaixo. Então, só para fazer constar essa observação. Conselheira substituta doutora Ana Raquel, sinceramente, nós aqui, pelo menos, não notei absolutamente nada nesse sentido. Vossa Excelência sempre muito atenta às discussões aqui do Pleno. Olha, eu já estou vendo aqui o conselheiro Anselmo, mas me parece que ele mandou uma mensagem aqui que está com menos de 3% de bateria. Mas, todavia, eu pergunto, eu indago a ele se ele quer continuar presidindo a sessão, senão eu poderia dar seguimento. Se Vossa Excelência tiver como me ouvir responder, conselheiro Anselmo. Me parece que não. Eu já recebi aqui da assessoria dele um comunicado para que eu assumisse a presidência desta sessão. Portanto, concedo a palavra ao Ministério Público. Me parece que Vossa Excelência não se manifestou ainda, né? Já. Senhor presidente, já deixei. Tá, desculpa, então. Então, eu coloco em discussão. Antes disso, naturalmente, eu gostaria de convocar o quórum, né? Para que nós possamos ter o quórum. Em 4, né? Então, eu já faço a convocação do conselheiro substituto, doutor Sérgio, e a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para que nós possamos escolher o voto. Porque, na verdade, nesse caso aí, seria a proposta de voto. Eu já estou convocando para que possamos escolher o voto de ambos. Portanto, coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona o conselheiro Rodrigo? Presidente, eu estou acompanhando a relatora. Como se posiciona o conselheiro substituto, doutor Sérgio? Senhor presidente, acompanha a relatora também. Aprovado. Continua, então, com a palavra a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, esse era o único processo que eu tinha na minha pauta, então não tem mais processo, não. Passamos, então, às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Apenas para deixar registrado, eu não tinha visto aqui, na tela da reunião, o conselheiro doutor Alberto. Se Vossa Excelência quiser se manifestar com relação à relatoria da conselheira Ana Raquel, poderemos escolher o voto de Vossa Excelência ainda. Não se preocupe, conselheira, porque realmente a conexão está muito ruim do tribunal. Já foi, está tudo certo. Portanto, já está proclamado o resultado, aprovado o voto da conselheira Ana Raquel. Continua a palavra facultada a Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, encerra a presente sessão, convocando a todos para a sessão plenária da próxima semana em horário regimental. Bom dia a todos. Bom dia a todos.